Olá, você que me acompanha agora, nesse exato momento. Muito obrigado por estar aqui comigo no mais um programa Entretenimento Espiritual. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que toca a todos nós. Iremos falar sobre o pecado. E iremos também abordar esse tema do pecado de um jeito diferente. Creio que é mais próximo de nós, afinal de contas, irei falar sobre o pecador, o perfil do pecador. Existem 4 tipos de pecadores. Em qual será que a gente se encaixa, né? E isso é somente uma introdução de um ciclo de programas que nós iremos fazer nas próximas semanas, onde nós iremos abordar cada um dos pecados capitais. Semana passada tivemos uma espécie de introdução e hoje nós iremos adentrar nessa temática do pecado, procurando aprofundar então aquilo que nos toca, aquilo que está dentro do nosso coração que a gente precisa melhorar, que a gente precisa corrigir. Sabe que tem muitos pecados que às vezes a gente comete e nem sabemos, né? Então é muito importante nós conhecermos para assim podermos detectar o erro e assim podermos eliminá-lo, né? Coloquei nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, uma enquete, uma pergunta que causou muito desconforto e dúvida na mente de muitas pessoas. O que veio primeiro, o pecado ou o pecador? Nós iremos responder também exatamente isso no programa de hoje, mas você vai ter que acompanhar para descobrir a resposta. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema de hoje é o pecado e o pecador. Para compreendermos essa realidade do pecado, a gente tem que compreender ela de um jeito mais simples, porque sabemos que na abordagem teológica, doutrinária, na tradição da igreja, até na linguagem bíblica, sabemos que às vezes não se torna algo muito claro para nós, porque não conhecemos direito o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado, por mais que nós tenhamos uma certa noção, né, daquilo que é certo e errado, daquilo que é pecado, não é pecado, né, fica sempre uma dúvida, ainda mais no mundo de hoje, onde está cada vez mais obscurecida essa imagem do pecado, do erro, onde aquilo que é certo está parecendo se tornar errado, aquilo que é errado parece se tornar certo, parece se tornar às vezes até mesmo uma virtude, algo louvável. Então se torna muito importante nós sabermos o que é
pecado na prática? O que é pecado? De uma forma muito simples, aquilo que Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho vão dizer é que o pecado é uma desordem. O que é uma desordem? Desordem é o contrário de ordem, óbvio. Ou seja, aquilo que não está no seu lugar, aquilo que está bagunçado, aquilo que está desordenado. Claro que não fazendo referência às coisas exteriores, mas às coisas interiores, às realidades interiores, ou seja, a nossa alma. Aquilo que dentro de nós está fora da ordem. Santo Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, ele vai dizer assim, que o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Assim como a santidade é o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. Né? Em outras palavras, o pecado acaba se tornando uma espécie de comunhão com Ele, com o pecado. E a santidade é uma comunhão com Deus. Olha que diferença, né? Uma coisa é você fazer comunhão com o pecado, outra coisa é você fazer comunhão com Deus. Né? São realidades completamente distintas. Mas fazer comunhão com o pecado seria fazer comunhão com o quê? Afinal de contas, o pecado não é uma pessoa. O pecado é uma ação que é desordenada. Então, o pecado acaba sendo entre tantas figuras que a gente pode representar aqui nesse momento, acaba se tornando você mesmo. Você, quando faz comunhão com o pecado, então você se torna pecado. Assim como quando você faz comunhão com Deus, você se torna Deus. Não porque você se torna um Deus, não, você se torna o Deus verdadeiro. Porque você está junto com Deus e junto com Ele você é uma só pessoa. É Deus dentro de você e você dentro de Deus. Então ali faz comunhão. Né? Em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20, a palavra de Deus vai nos dizer assim: é do coração que procedem as más inclinações, é do coração. Por que é do coração? Porque você nunca pode dizer que o teu corpo peca. Parece estranho dizer isso, mas é ensinamento da igreja. Quem peca, meus irmãos e minhas irmãs, é a alma. Porque é da alma, é do coração que procede a liberdade, a sua escolha, a sua decisão. O teu corpo, sim, ele está inclinado ao pecado. Você pode dizer assim, mas eu pequei com o corpo, com os sentidos, mas a decisão de pecar veio do seu coração, veio da sua alma. E é essa decisão de pecar que torna uma determinada ação pecaminosa. É isso que a gente vai estudar um pouco mais à frente. É a decisão, eu quero pecar. E aí depois a igreja vai ensinar até mesmo a questão da gravidade de pecado, a gravidade com relação ao pecado venial, pecado mortal, porque quanto mais a decisão existe dentro do teu coração, ou seja, o consentimento em cometer um pecado, mais grave se torna esse pecado. No livro Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Royo Marinho, que eu gosto muito, vocês já sabem, né? Nos outros programas quase sempre eu cito ele, nós vemos uma definição de pecado bastante concisa, né, e eu gostaria de partilhar com vocês. Então, livro Teologia da Perfeição Cristã, da editora Magnificat, número 198. Quem tem esse livro em casa pode encontrar, é o livro primeiro, Aspecto Negativo da Vida Cristã, página 259. Royo Marinho vai dizer assim, prestem bem atenção, tá? Nessa definição dele. O pecado é o inimigo número 1 de nossa santificação. É o inimigo número 1 da nossa santificação. Então, o teu maior inimigo é o pecado. Na realidade, o único inimigo. Haja vista que todos os demais ou provêm do pecado ou conduzem a ele. Ou seja, de tal forma que todos os outros inimigos ou provêm do próprio pecado ou te conduzem ao pecado. No programa passado a gente pôde ver quais são os 3 inimigos da alma, creio que vocês lembram bem, e quem não assistiu o programa passado, por favor assista, porque é uma introdução muito boa para essa temática aqui que a gente está tratando hoje, né? Quais são os inimigos da alma?
O mundo, a carne e o demônio. O pior inimigo da nossa alma, quem? A carne. De modo que quando eu decido cometer um pecado, então isso é a carne, ou seja, sou eu mesmo, então o mundo e o demônio acabam se tornando pecados secundários, porque o demônio e o mundo não podem me forçar a nada, né? Somente eu posso tomar uma decisão, cometer alguma coisa para realizar uma determinada ação. Então o demônio pode me conduzir sim a um pecado, mas é eu que decido, né? E o mundo pode sim me levar até o pecado, né? Mas eu tenho que decidir e caminhar com o mundo. Então, o pior inimigo, é isso que importa, o pior inimigo da nossa santificação é o pecado. E ele continua. O pecado, como se sabe, é uma transgressão voluntária da lei de Deus, ou seja, voluntária. Você quis transgredir a lei de Deus, você que decidiu, tá? Supõe sempre 3 elementos essenciais. Isso você que tem o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, anota aí, ó. 3 elementos essenciais para você compreender o pecado. Matéria proibida, ou ao menos avaliada como proibida. Advertência por parte do entendimento e consentimento, ou mesmo aceitação por parte da vontade. Então vamos entender isso melhor, né? Então, primeira coisa, matéria proibida. Você tem que compreender que aquela questão, aquilo que você está querendo fazer é algo proibido. Vai contra a lei civil, contra a lei natural, contra a lei divina, enfim, é uma matéria que é proibida. Segunda coisa, advertência do entendimento. Então, quando você percebeu que existe uma possibilidade de você fazer alguma coisa que é errada, então imediatamente a tua consciência falou, aquilo é errado. Você sabe que aquilo é errado. É errado por causa disso, disso e disso, né? E terceira coisa, o consentimento, né? Então, se você tem consciência de que aquela matéria é uma matéria proibida, é algo errado, é pecado, tua consciência, naquele momento, antes de você aceitar cometer aquele determinado pecado, te disse que era errado, e mesmo assim você consentiu, então ali você cometeu um pecado grave, porque você foi livre, no sentido de não, aqui já não entramos no conceito agostiniano de liberdade, porque a gente sabe que nós só somos verdadeiramente livres quando estamos com Deus e amamos a Deus, né? Mas eu digo no sentido de exercício da escolha, né? Do livre-arbítrio, você escolheu fazer algo errado, consentiu, mesmo sabendo por próprio entendimento que aquilo era errado. Então isso aí torna o seu pecado mortal, porque o teu consentimento foi pleno. E quando se fala de pecado venial, né? É quando a matéria, vai dizer Roy Marinho, é quando a matéria é leve ou a advertência e o consentimento foram imperfeitos. Ou seja, aquilo que você estava sendo tentado a fazer é algo pequeno e você não estava totalmente decidido a fazer aquilo. Você foi levado por algumas circunstâncias a fazer aquilo e também o teu entendimento com relação à gravidade daquilo, aquela determinada ação, não era total. Você não tinha consciência de que aquilo era um pecado grave e também não consentiu, não queria fazer, mas acabou fazendo. Isso faz com que o seu pecado seja leve. A partir disso a gente compreende quantas das nossas ações acabam se tornando pecado grave, né? Não tanto pelo tamanho da ação em si, mas mesmo por causa da nossa escolha, nosso consentimento em querer realizar determinada ação. Roy Marinho vai falar também sobre uma espécie de ignorância involuntária. O que significa essa ignorância involuntária? É onde a pessoa não tem culpa e pode diminuir ou até eliminar a culpa. O que significa então essa ignorância involuntária? É quando a pessoa não sabe que determinada ação é pecado. Então, ela não sabe não porque ela não quis aprender, ela não sabe porque durante a vida dela não houve quem ensinasse
ela tem alguma dificuldade de raciocínio, de conseguir absorver os ensinamentos. Então é involuntário, não depende dela, ela não soube. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, acaba optando por viver uma ignorância voluntária, onde ela quer ou decide por não conhecer aquilo. Seja você que vive em cidade grande e sabe muito bem dos ensinamentos da igreja, vê nas revistas, nos jornais, na internet, tanta coisa que a igreja ensina, mas você não quer ler aquilo, você não quer se aprofundar, você até teve catequese, mas não quis aceitar aqueles ensinamentos, tal, enfim, acaba se tornando uma ignorância voluntária, porque você não quer saber, você não quer aprofundar o porquê que aquilo é pecado, porquê que a igreja ensina que aquilo é pecado. E um catecismo tem toda a explicação, né? Então acaba isso fazendo com que a sua ignorância, que seja uma ignorância vencível ou invencível, nesse caso é invencível porque você acaba optando por não conhecer, isso pode tornar o teu pecado um pecado grave, porque você ignora o conhecimento que te foi ensinado. Agora, uma pessoa que nasceu em um determinado país, um lugar onde não tem quem ensine, ela nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve a possibilidade de conhecer mesmo a palavra de Deus, o ensinamento, o catecismo da igreja, aí é diferente. Diminui a sua culpa diante de determinada ação e às vezes pode até eliminar completamente a culpa daquela pessoa. Porém, existe algo também que a igreja ensina com relação ao pecado, que é a consciência de que algo é moralmente mal. Você não precisa necessariamente dar o nome de pecado para alguma coisa. Basta você saber que aquilo é ruim, que aquilo é mal. Matar uma pessoa é ruim, ainda mais se não é por legítima defesa, que a igreja também faz um aprofundamento bem rico, né, com relação a isso, né? Quando é legítima defesa, enfim, tem as suas circunstâncias. Um outro programa nós podemos falar melhor sobre isso, mas um outro exemplo é roubar. Roubar é ruim em qualquer lugar do mundo, a gente sabe muito bem que roubar é ruim. Você não precisa que a igreja te ensine que roubar é ruim, que roubar é errado. Moralmente você sabe que é errado. Então, digamos que você nunca teve o ensinamento da igreja dizendo que algo é pecado, mas você moralmente sabe que aquilo é ruim, que aquilo é errado, tal. Então, isso também entra dentro do discernimento para saber se algo que você cometeu é pecado grave ou pecado venial. Obviamente que aquele que conhece acaba tendo maior culpa, né? Você que está assistindo esse programa agora e ouviu até esse exato momento isso que eu acabei de falar para vocês, agora você conhece, né? Agora você conhece porque eu, Padre Gabriel, acabei de dizer. Então agora você tem conhecimento. Isso significa que se você sair desse programa e decidir por conta própria não dar ouvidos a esse ensinamento, que é o ensinamento da igreja, então a sua culpa acaba aumentando porque você ouviu o ensinamento de uma pessoa. Entende? A sua responsabilidade, a pena, a dor causada no coração do nosso Cristo acaba sendo maior. Isso não significa que você tem que desligar esse programa e parar de assistir. Não, porque isso vai incorrer numa ignorância voluntária, onde você não quer conhecer. Agora tem que assistir até o fim. Desculpa. Tem que assistir até o fim e procurar se comprometer com o amor de Deus ainda mais. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. E como que faz para a gente discernir se há um aumento de gravidade na questão do pecado, né? 3 coisas são importantes para a gente conseguir discernir isso. Primeira coisa, o dano causado. Desculpem, 2 coisas são importantes para a gente discernir a gravidade do pecado. Então, primeiro é o dano causado e a segunda coisa é a qualidade, né? O que seria o dano causado? Vou colocar aqui 2 exemplos que a gente pode meditar. Digamos que você está andando na rua, lá no centro da cidade, e aí a pessoa que está caminhando lá na sua frente deixa cair R$10 do seu bolso, da sua carteira, da sua bolsa, enfim. Deixa cair. Você vê que a pessoa derrubou os R$10 no chão. Ao invés de você chamar a pessoa para pegar o dinheiro, alertar aquela pessoa com relação àquele dinheiro, você pega o dinheiro e guarda no teu bolso e não avisa nada. Acabou
incorrendo em um roubo. Isso é roubo, tá? Então, o dano causado. Qual que foi o dano causado para aquela pessoa? Bom, você pode pensar assim, mas foi só R$10, não vai fazer falta. Será? Na visão de Deus, pode sim ter feito uma falta terrível. Por quê? Aqueles R$10 poderia ter sido utilizado para aquela pessoa, para ela ir para uma entrevista de emprego em que ela precisava muito, né? Ou seja, poderia ser a passagem de ônibus, o dinheiro do ônibus que ela iria utilizar para ir para uma entrevista de emprego, né? Em que ela estava praticamente contratada, mas deveria se apresentar. E por causa da sua ausência, acabou perdendo o emprego, colocou a vida da sua família em risco, porque faltou dinheiro, ela poderia ter passado fome, não pagou as suas contas, enfim, tantas coisas, né? Então, o dano causado por esse teu roubo foi muito grande. Você talvez, a pessoa que roubou, no caso, não tem noção desse dano, mas Deus sabe. Então, o dano causado foi muito grande. Como também poderia ser uma das notas, tantas notas de dinheiro que aquela pessoa tinha na carteira e não fez tanta falta assim. Mas isso não tira o crime que ela cometeu, o pecado que ela cometeu. Em ambos os casos, foi roubo. Só que o dano causado para um foi diferente para outro. A mesma coisa acontece com relação à qualidade. A qualidade. Por exemplo, existe um mandamento da lei de Deus que é honrar pai e mãe. Tá? Se você ofende uma pessoa na rua, xingou uma pessoa na rua, aquilo é um pecado. Com relação à qualidade, você ofendeu uma pessoa, mas que é uma pessoa da rua. Agora, se você ofende um pai ou uma mãe, você grita, você xinga, né? Aquilo você não está simplesmente ofendendo uma pessoa, respondendo uma pessoa, humilhando, brigando. Não, você está infringindo uma lei de Deus que diz que você deve honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é toda a honra que é devida a eles. É toda a honra, é Deus quem pede. Então, entre você ofender uma pessoa da rua, ofender teu pai e tua mãe, então existe no campo da qualidade, existe uma diferença muito grande. Um se torna um pecado muito maior do que outro. Ambos são ofensa, é pecado de qualquer forma. Porém, quando se trata da qualidade, também do dano causado, isso tem as suas diferenças, viram? Quando a gente para fazer um exame de consciência bem apurado das nossas ações, a gente percebe que não é tão óbvio assim, né? Não é tão óbvio assim, tá? Mas vamos nos conhecer melhor. Falei na nossa chamada, na nossa divulgação, que iríamos falar também sobre os pecadores, né? E somos todos nós pecadores, sabemos muito bem. Isso eu me coloco junto a vocês também, porque eu também sou pecador. Não é porque sou padre que não sou pecador, sou sim, né? Mas estamos todos na barca de Cristo, procurando nos santificar sempre mais, né? Somos pecadores, mas não somos pessoas conformadas com o pecado. Somos pessoas que almejam a santidade, né? Almejam a perfeição, o paraíso, tá bom? Então você que tem esse livro do Antônio Royo Marim, abra na página 261, tá? 261, onde ele vai falar do pecado mortal, fazendo referência aos pecadores e aos perfis de pecadores. E vamos ver em qual perfil que a gente se encaixa. Ele vai dizer assim: podemos diferenciar 4 tipos de pecado, que servem de base para classificar os pecadores em outras tantas categorias, do menor ao maior. E quais são esses pecadores, né? Vamos colocar aqui. São 4 tipos. O primeiro é, claro que aqui acoplando, né, essa compreensão de pecadores com os pecados, tá bom? Os pecados cometidos, tá? Ninguém está condenado a ser pecador. Como eu falei, né, todos nós somos chamados à santidade, tá? Mas vamos lá. Primeiro são os pecados de ignorância. Eu vou ler para vocês um trechinho do texto dele, depois a gente medita melhor, tá? Não nos referimos a uma ignorância total e invencível, que eximiria inteiramente o pecado, mas a que resulta de uma educação antirreligiosa ou totalmente indiferente, ou de um ambiente hostil ou completamente imune a qualquer influência religiosa. Mesmo os que vivem em tais circunstâncias costumam, não obstante, ter algum conhecimento da malícia do pecado,
têm perfeita consciência de que certas ações que cometem com facilidade não são moralmente corretas. Não obstante, é preciso reconhecer que sua responsabilidade diante de Deus fica muito atenuada. Se nosso Senhor nos advertiu que muito será pedido a quem muito foi dado, é justo pensar que pouco será cobrado de quem pouco recebeu. Essas pessoas costumam voltar-se para Deus com relativa facilidade, se lhes for apresentada a oportunidade para isso. Com sua vida descuidada, não provém de verdadeira maldade, mas de uma profunda ignorância. Qualquer situação que lhes cause forte impressão na alma e os faça entrar dentro de si pode ser suficiente para que se voltem para Deus. É isso mesmo. Então, quais são os pecados por ignorância? Os pecados por ignorância são aqueles que realmente, verdadeiramente, como eu expliquei antes, são daquelas pessoas que não sabiam que aquilo era ruim, moralmente ruim. Tá? Não digo pecado, mas ruim. Às vezes a gente fica preocupado, será que isso é pecado? Pera, mas é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Aquilo que Santo Afonso ensina, não precisa você ficar analisando se um pecado é grave ou o pecado é venial. Basta saber que uma coisa é ruim e uma coisa é boa. Se uma coisa é ruim, moralmente ruim, então você sabe que aquilo ofendeu a Deus de alguma forma. Aí depois você pode fazer até uma análise com relação se aquilo foi um pecado venial ou foi um pecado mortal. Mas nós não fomos criados por Deus para cometermos ações ruins. Isso não significa que agora, depois desse programa, você nunca mais vai fazer uma coisa ruim. Não. Significa que a partir desse momento você vai fazer um propósito de nunca mais fazer coisas ruins. Né? Não significa que seremos perfeitos, significa que nós buscaremos a perfeição. Não uma perfeição escrupulosa, mas uma perfeição livre, que te torna livre no amor de Deus. Onde você vai procurar fazer as coisas boas, as coisas corretas. E depois, claro, evitar o pecado ao máximo na tua vida, né? Então, as pessoas que não têm conhecimento, alguém que, sei lá, é muito inocente, né? Por isso que a gente diz assim que antes dos 7 anos de idade, ainda não chegou naquela idade da razão, né? As crianças dificilmente cometem um pecado porque não têm pleno conhecimento que uma ação é ruim, que algo é ruim, que algo é pecaminoso, muito menos, né? Entende? Agora nós sabemos, você que está me assistindo agora, você tem mais de 7 anos de idade, você sabe, né, que uma coisa é ruim e uma coisa é boa. Né? A não ser que realmente você não soubesse, achasse que aquilo era bom, que aquilo era certo. Né? Aí não chega nem a ser pecado, porque não te foi dado conhecimento. Agora, se te foi dado conhecimento de que algo é certo, que algo é errado, que algo é pecado, que algo é graça de Deus, né? Aí então aquilo tem maior relevância. Né? Aqui em Lucas 12:48, a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Então esses são os pecados de ignorância. Chuto em dizer, sem querer julgar, que são muito poucos esses pecados que a gente comete por ignorância, né? Quase sempre nós sabemos quando algo é errado e quase sempre nós decidimos por continuar no erro, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo tipo, os pecados de fragilidade. Olha, vou ler, depois comento com vocês, tá bom? São legiões de pessoas com instrução suficiente em religião, de tal modo que não se possa qualificar suas desordens como simples ignorância ou desconhecimento dos seus deveres. Contudo, não pecam por maldade calculada e fria. São débeis, de muito pouca energia e força de vontade, fortemente inclinados aos prazeres sensuais, imprudentes e temerários, cheios de frouxidão e de covardia. Lamentam suas quedas, admiram os bons, gostariam de ser um deles, mas falta-lhes coragem e energia para sê-lo de fato. Essas disposições não os excusam do pecado. Pelo contrário, são mais culpáveis do que os que pecam por ignorância, pois pecam com maior conhecimento de causa. Todavia, são mais débeis do que maus. Né? Então é isso. Os pecados de fragilidade é quando a pessoa ela conhece, ela tem uma certa noção de perfeição, de santidade, sabe? Mas ela não tem força para dizer não ao pecado. Isso não é justificável, tá? Isso não é justificável. A pessoa, ela até sabe que algo é pecado,
mas ela não consegue largar porque falta energia, falta força. Isso não deixa de ser pecado, né? Mas ela continua lutando, né? Elas veem as pessoas que vão para a igreja, que se tornaram santas, que rezam, tudo, gostariam até de se tornar uma dessas pessoas, mas elas não se esforçam para se tornar pessoas verdadeiramente santas como aquelas pessoas que elas admiram. E isso é o mais prejudicial nas suas vidas, né? Elas são débeis no sentido de que não pecam nem por ignorância e nem por maldade. Pecam por, como é que eu posso dizer? Falta de vontade mesmo de não pecar. Falta vontade de não pecar. Mas acaba se tornando uma espécie de ignorância também, né? Ou falta de compreensão no próprio erro que está sendo cometido naquele momento, tá? Mas não deixa de ser pecado. Então, nesse caso aqui, o pecado, sim, é diminuído quanto à sua culpa, quanto à sua qualidade e dano, porém não é atenuado no sentido de chegar até o ponto dos pecados de ignorância, que podem ser eliminados por completamente as suas culpas, né? Enfim, as penas que são causadas por causa de cometer um pecado, tá bom? O terceiro tipo, pecados de frieza e de indiferença. Pecados de frieza e indiferença. Então, anota aí, tá? Isso vai aumentando a responsabilidade. Há uma terceira categoria de pecadores habituais que não pecam por ignorância, como os do primeiro grupo, nem têm remorso ou perturbação de sua má conduta, como os do segundo grupo. Pecam conscientes de que pecam, não precisamente porque querem o mal pelo mal, ou seja, e quanto ofensa a Deus, mas porque não querem renunciar aos seus prazeres e não lhes causa mínima preocupação que sua conduta possa ser pecaminosa diante de Deus. Pecam por frieza, com indiferença, sem remorso de consciência ou silenciando os seus débeis resquícios para manterem sua vida de pecado sem serem molestados. A conversão dessas pessoas é muito difícil. A contínua infidelidade às inspirações da graça, a fria indiferença que sacodem os ombros diante dos postulados da razão e da mais elementar moralidade, o desprezo sistemático dos bons conselhos que ainda recebem daqueles que lhe querem bem, etc., vai endurecendo o coração e a alma, e é preciso um verdadeiro milagre da graça para fazê-los voltar ao bom caminho. Se a morte os surpreende nesse estado, sua morte eterna será deplorável, né? Nossa, que forte, meu Deus. Então, eu posso até incluir esses pecados de frieza e indiferença como os pecados da alma tíbia. A alma tíbia é aquela que vai na missa aos domingos, reza o terço, tal, mas quando se coloca diante de um pecado, da possibilidade de um pecado, ela vai lá e comete, assim, sem remorso, com frieza. Ela nem para pensar que aquele pecado ali está ofendendo a Deus. Está ofendendo, que Deus está olhando ela naquele momento, que Deus não morreu naquele momento ali para ela. Para ela pode ter morrido, mas Deus está ali, está olhando ela cometer aquele pecado, está assistindo tudo, né? Então aquela pessoa ela simplesmente ignora a presença de Deus. É o mais triste de tudo, ignora a presença de Deus. Então a alma tíbia ela reza, mas ela não se coloca na presença de Deus. Ela está ali na igreja, diante do sacrário, diante do Santíssimo, fazendo adoração. É um momento muito bonito, mas é como se ela estivesse realizando simplesmente uma ação formal. É um formalismo, ela está ali bonitinha, tudo, cumprindo o seu dever. Mas, quando vem o demônio não faz nem esforço para tentar, não faz nem move muita coisa, a pessoa facilmente cai no pecado. Isso é triste, pecado de tibieza, né? De frieza, de indiferença a todas as graças que Deus vem concedendo àquela pessoa. E o mais incrível de tudo é que Deus não desiste. Deus não desiste. Constantemente Deus bate na porta do coração daquela pessoa para que se converta, para que mude de vida, para que saia dessa frieza e esquente a sua vida espiritual, que crie um fervor novo. Só que aquela pessoa dificilmente consegue. Se você está se identificando, no final eu vou dar o segredo para vocês saírem dessa situação, tá? Vamos lá. Quarto ponto, quarto e último molde, né, de pecadores. Então,
são os pecados de obstinação e malícia. Os pecados de obstinação e malícia. Há finalmente uma quarta categoria de pecadores, o mais culpável e terrível de todas. Já não pecam por ignorância, debilidade ou indiferença, mas por refinada malícia e satânica obstinação. Seu pecado mais habitual é a blasfêmia, pronunciada precisamente por ódio contra Deus. Talvez começaram sendo bons cristãos, mas foram resvalando pouco a pouco. Suas más paixões, cada vez mais satisfeitas, adquirem proporções gigantescas e chega um momento em que se consideram definitivamente fracassados. Já nos braços do desespero, um pouco depois acontece, como uma consequência inevitável, a deserção e a apostasia. Rompidas as últimas barreiras que os detinham na borda do precipício, lançam-se por uma espécie de vingança contra Deus e sua própria consciência, a toda sorte de crimes e desordens. Atacam ferozmente a religião, da qual talvez tenham sido ministros, combatem a igreja, odeiam os bons, ingressam nas seitas anticatólicas, propagando suas doutrinas malévolas com zelo e ardor inextinguível, e desprezados pelos gritos da consciência, que grita apesar de tudo, afundam-se cada vez mais no pecado. É o caso do imperador Juliano, o apóstata, Voltaire e tantos outros menos conhecidos, mas não menos culpáveis, que passaram sua vida pecando contra a luz, com obstinação satânica, com ódio refinado a Deus e a tudo que é santo. Pode-se dizer que são como uma encarnação do próprio Satanás. Meu Deus, né? Que chocante aqui, né? Pois é, né? Pois é. Vejam bem, essa última categoria de pecadores são daqueles que realmente conheceram tudo da religião. Sabem tudo, eu digo, quando eu falo tudo, eu falo do básico, né? Já sabe que é pecado e que não é pecado. Conhecem, sabem bem. Tiveram até uma experiência com Deus, mas que decidiram desistir de Deus. Decidiram abandonar tudo. E agora pecam desenfreadamente, já não querem mais saber de nada de religião. Se revoltaram contra Deus, se revoltaram. A esses, Royal Marim fala que é muito difícil a conversão por causa da sua obstinação. Pode ser que até o último momento eles estejam obstinados a continuar no erro. Como pode ser também que no último momento eles percebam a besteira que fizeram e decidam se converter também. Mas sabe o que eu fico pensando? Quem garante que vai ter tempo, né? Quem garante que vai ter tempo? Sem querer ser pessimista ou, sei lá, profeta de desgraça, mas quem garante que a gente um dia não vai estar dentro de um carro e que vai acontecer um acidente tão grave que não vai dar tempo nem da gente piscar, nem de pensar nada, quanto mais de arrependimento, né? Então, não podemos nunca deixar esse grande tesouro que é a graça de Deus assim evaporar da nossa mão com tanta facilidade. Somos pessoas tão amadas por Deus, tão queridas por Deus. Somos pessoas tão privilegiadas por ter um Deus que nos ama tanto olhando para nós, que seria vergonhoso nós abandonarmos a sua graça por qualquer pretexto. E não podemos pedir a Deus somente um pouco dele, porque Deus, Ele não nos entrega um pouco de si, Ele se entrega para nós. Ele entrega tudo de si para nós. Então, quando você pedir algo para Deus, não peça simplesmente para vencer o pecado, peça para ser santo. Como Santa Teresinha escreve, ser uma grande santa, ser um grande santo. Peça para Deus para ser um grande santo. Peça para Deus para te livrar sim dos pecados, mas te fazer um grande santo, uma pessoa que glorifique, que honre, que ame a Deus sobre todas as coisas. O pecado não pode ter a última palavra na tua vida. Você não pode permitir que uma parte do teu corpo defina o teu futuro, o teu destino no eterno. Você não pode permitir que a tua consciência seja tão abafada assim, quando ela te corrige, ela tenta te alertar. Ouça a voz de Deus que tantas vezes impera dentro do teu coração com gritos,
Mas mesmo sendo uma voz imperante, você não permite que Deus fale ao seu coração. O pecado não tem a última palavra e não vai ter. Basta que você saia dessa situação de ignorância, saia dessa situação de desprezo de Deus, de indiferença e frieza e comece a dizer, não quero pecar. Se você deseja ser santo e você pode ser santo, né? Aquilo que eu sempre falo para as pessoas, né? A santidade não é para um grupo de elite, a santidade é para todos. Se você é batizado, dentro de você tem um potencial para ser santo, então você pode ser santo. Então se você quer ser santo e você deve querer ser santo, não é uma coisa assim, eu não quero ser santo. Ou tem gente que diz assim, eu já sou santo. Não, você tem que ser santo como Deus é santo, como o Pai é santo. E a santidade não foi alcançada ainda. Então você tem que querer ser santo, porque santo é aquele que ama a Deus. E quanto mais você ama a Deus, mais você se torna santo. Então nós nunca conseguiremos amar a Deus como Deus merece. Isso significa que você precisa ser cada vez mais santo. E se você quer ser santo, você precisa, primeira coisa, ter um horror ao pecado. Ter um horror às coisas más. Amar todo tipo de maldade. Você precisa decidir, até mesmo, não cometer pecado venial. Pecado venial não é pecadinho. Pecado venial são pequenas ofensas a Deus. Mas não deixa de ser ofensa a Deus. Pecado grave é uma grave ofensa a Deus. É quando você diz assim, eu vou pecar, eu sei que aquilo é pecado, mas eu vou, porque parece que é mais forte do que eu. Pode até ser, mas nunca vai ser mais forte do que Deus. Então você está pedindo auxílio para a pessoa errada. Quando você quer lutar contra uma tentação, não peça auxílio a si mesmo. Peça auxílio àquele que é maior que a tentação, que é Deus. E quando esse pecado é um pecado venial, um pecadinho, não pense, não menospreze aquele pecadinho. Aquele pecadinho um dia pode ser a estrada que vai te conduzir para um pecadão. Corte os pecadinhos de cada dia. Se você lutar contra os pecados veniais, dificilmente você vai cometer um pecado mortal. Mas é necessário ter essa luta. A santidade é para aqueles que querem ser santos, não para aqueles que tiveram uma graça especial. Não, é para aqueles que querem ser santos. Para aqueles que querem ser santos. Se para cometer um pecado é necessário que o nosso coração esteja completamente dispostos a cometê-lo, então, para ser santo é a mesma coisa. É uma decisão interior, não exterior. O exterior é consequência, é secundário, mas o interior é aquilo que prevalece sempre mais. Por essa razão, eu posso responder aquela pergunta da nossa enquete lá no Instagram, no Facebook, para aqueles que me seguem. Quem veio primeiro, o pecado ou o pecador? Eu digo para vocês, o pecado. Porque antes do pecado se tornar uma ação concreta, ele já nasceu dentro do coração do homem. Foi o pecado. E é justamente por causa do pecado que brota do coração do homem, que decide por cometer aquele pecado, é que esse pecado acaba se tornando uma ofensa muito grande a Deus, porque brotou do coração. O nosso coração foi feito para amar a Deus, para amar a Deus. Deus jamais criaria um pecador. Deus não fez o homem para o pecado. O pecado foi uma criação humana. Foi uma criação humana. Depois do pecado, a gente pode dizer que o homem se tornou um pecador por causa da sua escolha pelo pecado. Então é isso, meus irmãos. É isso que eu gostaria de passar para vocês no programa de hoje. No próximo programa, nós iremos estudar os 7 pecados capitais. Eu falei para vocês, que me acompanha nas redes sociais, falei que esse programa seria um exame de consciência. E foi um exame de consciência, está sendo. Porém, é um exame de consciência que se iniciou. Em cada programa, a partir da sexta-feira que vem, nós iremos falar sobre um dos pecados capitais. Serão 7 programas falando em cada programa de um pecado capital diferente. Tá? Por que eu quis fazer essa segunda introdução a esse tema do pecado? Porque às vezes a gente não tem noção de que, por mais que os pecados capitais sejam o que são,
né, sejam o que são na nossa vida por serem grandes, tal, existem muitos pecados que nos conduzem aos pecados capitais. Então era muito importante fazer essa outra introdução para que a gente tivesse também consciência de que sim, nós podemos estar cometendo muitos pecados capitais sem saber. Nós podemos conscientemente estar ofendendo a Deus sem saber, né? Parece uma coisa meio ilógica, mas tem toda a lógica. Basta somente o conhecimento de que algo é bom e algo é ruim para sabermos se nós estamos cometendo um pecado ou não um pecado. E aí depois os graus, claro, né, aí isso vai de acordo com o discernimento, né, com o exame de consciência de cada um. Mas eu convido você, a partir de hoje, a caminhar junto comigo nesse exame de consciência. Vai ser um exame de consciência bem comprido, vão ser 7 semanas e depois você vai fazer aquela confissão. Olha, depois dessas 7 semanas, eu garanto para vocês, eu vou fazer um programa, o 8º programa sobre esse tema do pecado e vou contar para vocês o segredo para vencer todos esses pecados. Mas eu não vou contar hoje não, vou contar no fim, somente para aqueles que acompanharem esse exame de consciência de 7 semanas. Então acompanhem comigo, vamos nos aprofundar em 7 pecados capitais para saber se nós estamos ou não cometendo eles. E para nos ajudar a ter uma visão mais ampla com relação aos 7 pecados capitais, eu trago aqui para vocês esse elenco dos 7 pecados capitais que existia já antes de São Tomás de Aquino, mas porém foi bem elaborado e estruturado por ele. Então na sua questão 84, artigo 4, né? Então ele vai explicar o porquê que nós devemos admitir que existem 7 pecados capitais. E aqui ele vai elencar, né? Quais são os 7 pecados capitais. A vanglória, que podemos dar o nome de orgulho, soberba, a inveja, a ira, a avareza, a tristeza, a gula e a luxúria, né? Olha que forte, hein? Que forte. Então, vamos começar em ordem, né? Em ordem decrescente ou crescente, aqui não importa, né? São todos muito grandes, mas em ordem decrescente. Afinal de contas, o maior de todos os pecados, né? Pode dizer assim, a mãe de todos os pecados capitais é o orgulho, é a soberba. Então nós iremos no próximo programa falar sobre a soberba, sobre o orgulho. Será que somos orgulhosos? Será que somos soberbos? Se a resposta for sim, aí a gente só vai saber na semana que vem, quando fizermos esse estudo. Então isso significa que nós provavelmente estamos também cometendo outros pecados capitais, porque a soberba é a mãe de todos esses pecados, né? Dela provém todos esses pecados capitais, mas também pecadinhos, como a gente pode considerar, tá bom? Então, medite bastante, se prepare para esse exame de consciência, convide outras pessoas para assistir esse programa e para fazermos juntos esse exame de consciência, que vai ser muito importante para a vida de vocês. Eu tenho certeza que depois dessas 7 semanas, você vai mudar a tua forma de compreender a vida espiritual e eu tenho certeza também que a semente da santidade vai ser novamente lançada dentro do seu coração e você vai encontrar um grande espaço na tua vida para se tornar um grande santo do nosso Deus, tá bom? Fiquemos agora com um momento com Santa Faustina, Gotas de Misericórdia. Para você que ficou aflito com o programa de hoje por causa de tantas coisas que foram ditas, então eu vou deixar você só um pouquinho mais aflito. Não, brincadeira. Vamos ler uma palavra de consolo de Santa Faustina, na verdade, de Jesus misericordioso a Santa Faustina, né? Então você que tem o diário de Santa Faustina, espero que quem não tem o diário, por favor, adquira. O meu aqui é da Biblioteca Católica, que eu recomendo muito. Só também temos o outro diário de Santa Faustina, do Santuário da Divina Misericórdia, que é muito bom também. Então, independente, né? Abra o seu diário no número 1728, Diário de Santa Faustina, número 1728. Jesus pede para Santa Faustina escrever essas palavras. Ele diz assim: escreve.
Sou santo, 3 vezes santo, e sinto aversão pelo menor pecado. Olha só que forte, né? Sou 3 vezes santo e sinto aversão pelo menor pecado. Não posso amar a alma manchada por um pecado. Mas quando se arrepende, então minha generosidade para ela não tem limites. Olha que bonito, né? Ele não pode amar uma alma que está em pecado, manchada por um pecado, mas quando a alma se arrepende, então a generosidade dele não tem limites. Minha misericórdia a abraça e justifica. Persigo aos pecadores com a minha misericórdia por todos os seus caminhos, e meu coração alegra-se quando eles voltam para mim. Esqueço as amarguras que deram de beber ao meu coração e me alegro pelo seu retorno. Diz aos pecadores que nenhuma escapará das minhas mãos. Se fogem do meu coração misericordioso, cairão nas minhas mãos justas. Diz aos pecadores que sempre os esperam. Escuto atentamente o bater dos seus corações para saber quando baterão por mim. Nossa, que forte isso, né? Eu vou até ler de novo para vocês. Escuto atentamente o bater dos seus corações para saber quando baterão por mim. Escreve que lhes falo através dos remorsos da consciência, através dos fracassos e dos sofrimentos, através das tormentas e dos raios. Falo com a voz da igreja e se frustram todas as minhas graças. Incomodo-me com eles, deixando-os a si mesmos e lhes dou o que desejam. Olha só que declaração de amor do nosso Deus, né? Nosso Deus maravilhoso. Isso significa, meus irmãos, que Jesus faz de tudo para nos salvar. Ele não consegue amar uma alma pecadora não porque ele sente repulsa do pecador, mas é porque o pecador não se deixa amar por ele. É isso que ele está dizendo. Quando uma pessoa escolhe o pecado, ela está dizendo para o amor de Jesus assim: eu não quero o teu amor, eu quero o amor do mundo, eu quero o amor da carne, eu quero o amor dos prazeres, eu não quero o teu amor, Jesus. É por isso que ele não consegue amar. Não é porque o seu amor seja limitado, mas é porque a pessoa não se deixa amar. Agora, quando a pessoa se arrepende, quando você se arrepende, quando eu me arrependo das nossas ofensas, dos nossos pecados, e me volto com amor para o meu Deus, aí Ele é generoso demais para conosco. Faz derramar uma chuva de misericórdia na nossa vida. E insiste para que a gente não caia de novo no pecado. Insiste por meio da voz da igreja que ensina, por meio da voz dos pastores, por meio da vida dos santos, por tantos meios, até por meio do remorso, da consciência. O remorso não chega a ser arrependimento, tá? Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é simplesmente um peso na consciência que te deu por causa de uma coisa errada que você fez. O arrependimento é uma dor porque você ofendeu a Deus. Então existe isso, tá? Podemos falar sobre isso depois, em outra oportunidade. Mas a meta nossa é o arrependimento. O arrependimento tem sempre em vista que, puxa vida, olha o que eu fiz contra Deus. E o remorso olha o que eu fiz contra mim mesmo, olha o que eu causei na sociedade, né? Que chega a ser também um passo para alcançar o arrependimento. Só que a gente não pode ficar parado ali, né? No remorso. Então, Jesus se utiliza até mesmo do nosso remorso para querer alcançar a nossa consciência e nos fazer voltar até Ele. Mas o que Ele diz no final? Mas se mesmo depois de tudo isso, a gente não quiser se arrepender, não quiser voltar para Ele, então Ele simplesmente dá para a pessoa aquilo que ela quer. E se a pessoa é condenada, é porque ela mesma escolheu a condenação, né? Então, a misericórdia de Deus não tem limites. Porém, nós podemos, por causa da nossa dureza de coração, da nossa obstinação no pecado, da nossa forma de querer ver o mundo, querer ver a vida, nós podemos colocar uma barreira que impede a ação de Deus na nossa vida, que impede o amor de Deus de agir na nossa vida, de nos transformar e de nos fazer grandes santos. Então é isso que eu gostaria que no coração e no teu coração, na tua mente, ficasse sempre martelando para que você consiga, de fato, ter energia suficiente para amar a Deus sobre todas as coisas, para se confessar, né, para se arrepender de verdade. Então, novamente eu digo, não deixe de assistir o próximo programa, onde a gente vai trilhar esse caminho de exame de consciência. Vai ser
muito forte na sua vida, eu te garanto isso. Vai transformar a sua vida de verdade. Me ajude, inclusive, a espalhar esse vídeo. Exatamente, né? Vamos criar um grande exército de pessoas que vai fazer junto com você, junto comigo, esse exame de consciência. Mas para isso é necessário a tua ajuda. E eu estou estendendo a mão para que você me ajude a divulgar. Então envia para todas as pessoas que você conhecer. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, Instagram, no seu WhatsApp. Crie uma linha de transmissão ali, um grupo de transmissão para que você consiga espalhar para todos os seus contatos e mais gente se comprometa ainda mais com o nosso Deus. Faça isso por amor a Deus, não pelo Padre Gabriel, por amor a Deus, e Deus vai ser eternamente grato a você, tá bom? Outra coisa, não deixa de curtir esse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal. Se inscreva, não só por causa deste programa, mas porque todos os dias nós rezamos o Santo Terço, que agrada tanto ao nosso Deus. Às 8h30 da noite é sempre o Santo Terço. Depois temos o programa em Santidade na segunda-feira. Temos o programa O que há de errado com o mundo na terça-feira, e tem muitas coisas, né, que a gente faz, muitas lives, muitas coisas legais. Então, para você estar por dentro de tudo o que acontece na nossa página, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você sempre seja notificado quando algo iniciar no nosso programa, quando alguma coisa surgir diferente no nosso canal, tá bom? Combinado? Vamos dar agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.